Olá, tudo bem? A partir de agora nós vamos estudar o ataque que o anticristo fez para com os 10 mandamentos. A quinta coluna da verdade. Você viu que no programa anterior estudamos sobre a Bíblia e como que o inimigo perseguiu a palavra de Deus durante muito tempo. De acordo com Daniel 8, versículo 12, nós estudamos e vimos que a ponta pequena, o poder de Satanás, estaria lutando, trabalhando o tempo todo a fim de prejudicar a salvação das pessoas, a fim de jogar por terra a verdade da palavra de Deus. E de todas as colunas da verdade, a que vamos analisar agora é com certeza aquela que mais impressiona o nosso coração, é aquela que mais chama a nossa atenção. Por isso, fique ligado, preste muita atenção, porque o que vamos ler agora e o que vamos assistir agora, com certeza pode mudar para sempre a sua vida, porque foi este tema que mudou também a minha vida em 1986. A palavra de Deus é muito clara. No livro de Salmos, no capítulo 119 e no versículo 151, Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Aí eu pergunto a você, quantos são os mandamentos de Deus? E a resposta é muito clara, são 10 mandamentos. A propósito, você conhece os 10 mandamentos? Já ouviu falar? Já leu na Bíblia? Por acaso você conhece os mandamentos da Bíblia ou os mandamentos do catecismo? Hoje nós vamos analisar os dois. Os mandamentos da Bíblia, eu tenho aqui, olha, esta Bíblia usada na missa, e eu tenho aqui também este catecismo, que é o catecismo mais antigo, e esse daqui que é o catecismo mais novo, moderno, 820 páginas. E daqui a pouquinho nós vamos analisar o que estes dois catecismos falam e o que a Bíblia Sagrada, seja ela grande, seja ela menor, seja pequena, o que a Bíblia Sagrada fala, a palavra de Deus. Mas antes, com muita atenção, vamos dar uma olhadinha aqui. Veja o que nós temos aqui no computador. A Bíblia Sagrada afirma que todos os mandamentos são verdade. Portanto, são 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma lei de amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Vejam, os 10 mandamentos, eles estão resumidos numa só palavra, numa só mensagem. Amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Quando Jesus foi interrogado por um doutor da lei, a pergunta foi a seguinte: Senhor Jesus, qual é o maior mandamento na lei? E a resposta de Jesus foi muito clara. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus terminou dizendo, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele se referia aos 10 mandamentos. E conforme você pode ver aqui, os 10 mandamentos estão divididos assim, entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Lembrando que eles foram escritos em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos. E na outra tábua, escreveu 6 mandamentos. E é importante que você entenda claramente de que foi Deus, com o seu próprio dedo, quem escreveu em pedras os 10 mandamentos. Que coisa maravilhosa, não é? Deus mesmo escreveu os 10 mandamentos. E é importante também que você saiba de que na história da Bíblia, Deus escreveu apenas 3 vezes. A primeira vez que ele escreveu foi exatamente no Monte Sinai, quando escreveu os 10 mandamentos. A segunda vez que ele escreveu foi em Babilônia, quando acontecia uma festa de orgia, usando os vasos sagrados da igreja. E naquela noite, Deus se manifestou com a sua mão e escreveu na parede uma frase em aramaico, reprovando aquela atitude e também dizendo que o domínio de Babilônia estava acabando naquela noite. A terceira vez que Deus escreveu alguma coisa foi quando Maria Madalena, aquela prostituta, registrada em João capítulo 8, foi quando ela foi levada a Jesus pelos seus adversários e as pessoas queriam que Jesus concordasse com o apedrejamento dela. E Jesus se ajoelhou, ou melhor, Jesus se agachou e começou a escrever com o seu dedo na terra. O que ele escrevia ali? De acordo com a história bíblica, Jesus escrevia os pecados daquelas pessoas. Veja a diferença. Enquanto ele escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, ele escreveu os pecados das pessoas na areia. Isto diz alguma coisa para você? Claro que sim. Isto quer dizer que a lei de Deus deve ser escrita no coração. E o fato de ter sido escrita em pedra
significa que esta é uma lei eterna e que nunca pode ser alterada, nem mudada e muito menos abandonada. Os pecados escritos no chão, na areia, quer dizer que Deus não está muito interessado em guardar os seus defeitos, os seus problemas, as suas lutas e muito menos os seus pecados. Quando Deus escreveu os pecados na areia, significava exatamente que quando o primeiro vento soprasse, quando a primeira chuva viesse, então aquelas palavras, aqueles pecados todos perderiam o seu valor. Isto quer dizer de que quando uma pessoa vai a Jesus, Jesus ama essa pessoa. Jesus perdoa os pecados dela e dá um novo coração. E com certeza abre a possibilidade de uma nova vida. E isto pode acontecer comigo e com você hoje, aqui nesse estudo, ao compreender a importância da santa lei de Deus, a importância dos 10 mandamentos. Pois bem, aí você vê que os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, devem permanecer para sempre. Mas tem uma coisa estranha que acontece por aí. Algumas igrejas, a igreja mãe, a igreja romana, e também as filhas, as igrejas evangélicas, meretrizes, sabe o que eles dizem? Vem aqui. Estas igrejas dizem que a lei foi abolida. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi muitas vezes. Eu já ouvi padres, pastores, pregadores dizendo a lei foi abolida. E sabem o que eles dizem? Eles dizem que Jesus aboliu a lei. E diz que Jesus aboliu na cruz do Calvário. Que absurdo! Baseado em quê afirmam isto? Como? A Bíblia fala isto? Não. Sabe o que diz a Bíblia? No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25, ali sim, a Bíblia afirma taxativamente que o anticristo, Satanás, é quem iria mudar os tempos e a lei, entendeu? O diabo, usando o anticristo, iria mudar os tempos e a lei. Agora, tem gente por aí dizendo que Jesus aboliu a lei. Que falta de conhecimento bíblico, que ignorância, é ou não é? Porque Jesus jamais poderia abolir, mudar, quebrar uma coisa que o Pai de Jesus, Deus, escreveu e deu para nós. E tem uma coisa muito importante. A Bíblia tem 1189 capítulos. E os 10 mandamentos aparecem em Êxodo, capítulo 20. É o único capítulo da Bíblia que registra alguma coisa que Deus mesmo escreveu. Olha, toda a Bíblia foi escrita por 40 pessoas num período de 1600 anos. Você já sabe disso. Agora, os 10 mandamentos, Deus não pediu a Moisés para escrever. Deus não pediu a Paulo, nem a Elias, a ninguém para escrever. Deus mesmo escreveu. Por que será? Veja, Deus mesmo escreveu. Isso significa que esta é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem fundamental, porque Deus fez questão de escrever. Olha, hoje em dia, as igrejas falam do cabelo, falam da roupa, falam da pintura, falam de tantas coisas e esquecem o mais importante de tudo, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Agora você vai ver o que Satanás fez. Qual foi o ataque que o diabo fez aos 10 mandamentos, à santa lei de Deus. Vamos aqui no computador dar uma olhadinha com muita atenção, com muita calma, e você vai ver exatamente o que nós temos para te mostrar. Lembre-se que Deus escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. E de acordo com a Bíblia Sagrada, existem bênçãos maravilhosas na vida daqueles que guardam a santa lei de Deus. Veja o que está escrito em Salmo 19, versículos 7, 8 e 9. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é uma lei fiel e dá sabedoria a pessoas simples. Os 10 mandamentos, a lei de Deus, alegra o coração. A lei de Deus ilumina os olhos. O salmista Davi orou uma certa ocasião e disse: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vem cá, você também deseja desvendar os olhos para ver as maravilhas da lei de Deus? Que bom! Vamos juntos? Vamos conhecer essa verdade, essa maravilha, e tenha certeza, esta verdade que foi atacada, daqui a pouco você vai ver o ataque, mas esta verdade, ela é fundamental para uma vida cristã transformada, uma vida cristã